Os líderes ocidentais deram um novo passo em uma escalada poderosa. Agora, afirma-se que os países europeus terão que comprar armamentos dos Estados Unidos e entregá-los à Ucrânia. E isso supostamente protegerá a Europa de uma certa ameaça russa. As declarações que Trump está usando agora em relação a Putin, em relação à Rússia, podem ser explicadas por aquela sua já mundialmente famosa contradição. Ou, neste caso, trata-se de uma política estratégica? Bem, é claro, afinal de contas, o presidente Trump é o presidente da maior nação do mundo, da maior economia do mundo. E, além disso, todos já se acostumaram com sua retórica bastante dura e direta. Ao mesmo tempo, ele reafirma sua intenção de continuar fazendo tudo o que for possível para contribuir para uma resolução pacífica. Na verdade, o presidente Putin já declarou repetidas vezes seu desejo de transferir o processo de resolução ucraniana para um caminho pacífico o mais rápido possível. Esse é um processo longo, exige esforços, não é simples e, muito provavelmente, em Washington isso está sendo compreendido cada vez mais. Lembro-me da primeira e única reunião entre Putin e Biden. Nessa reunião, na verdade, também não havia praticamente nenhum documento preparado para assinatura. Na verdade, não havia nenhum. Ou seja, esse encontro foi justamente para que Rússia e Estados Unidos, como duas potências líderes, diante de um desenvolvimento claramente muito perigoso dos acontecimentos, para que os líderes se sentassem e conversassem. Um encontro desse tipo com Trump ainda seria possível nesse formato? Ou ele teria que ser necessariamente preparado? Ela é possível, e com o tempo ela certamente acontecerá. Ela é necessária. Talvez ela seja necessária também para registrar alguns grandes acordos que, com o tempo, serão alcançados depois que um enorme trabalho for realizado. Mas, por enquanto, esse momento ainda não chegou. Esse trabalho ainda está por ser feito. E sim, a Rússia está pronta para avançar rapidamente. O mais importante para nós é alcançar nossos objetivos. Nossos objetivos são claros. Obviamente, eles não mudam. Mas o processo não depende só de nós. Não dá para não notar que, digamos assim, certos outros sinais em relação a Putin e a Rússia por parte de Trump começaram logo após a última conversa telefônica deles. Naquela ocasião, Putin disse que a Rússia não abriria mão de seus princípios em relação à resolução da questão ucraniana. Aquela conversa, o tom dela, a atmosfera, o quanto foi difícil, talvez possamos dizer assim. Foi uma conversa pragmática e de negócios entre pessoas que defendem firmemente suas posições, mas que estão dispostas a ouvir umas às outras. Eles criam para si mesmos um inimigo, fazem um trabalho concentrado e profissional tanto em sua própria sociedade quanto no exterior para apresentar a Rússia como se fosse o próprio diabo. E para garantir a continuação da guerra, para tentar de fato subjugar a Rússia, é que surge essa discussão sobre quem vai pagar a conta dessa festa. E aqui, claro, vemos uma enorme quantidade de contradições. Primeiro, anunciam que um acordo foi alcançado e que os europeus vão pagar, e que agora os negócios vão favorecer os americanos. Os americanos produzem, impulsionam sua indústria, criam empregos para sua economia e recebem dinheiro por isso. Os europeus compram armas e, sob a coordenação da OTAN, fornecem esse armamento à Ucrânia na quantidade do tipo que considerarem adequado, para que essas armas sejam então direcionadas contra a Rússia. E assim que tudo isso foi anunciado, no dia seguinte ouvimos, primeiro a Itália não quer pagar, depois a França não quer pagar, depois a Tchequia não quer pagar. Eles dizem, nós temos nossos próprios programas, vamos agir do nosso jeito. Os franceses dizem, vamos lançar a produção própria deles, dos ucranianos. Bem, isso mostra contradições profundas. Isso mostra que, sabe, o êxtase antirrusso e militarista, felizmente, ainda não encontra um entendimento geral. Mas a tendência geral é, claro, muito ruim e muito perigosa. E nós vemos isso. Levamos isso em consideração e partimos disso quando elaboramos nossos planos para o futuro. Abordamos a questão da assistência militar à Ucrânia em detalhes, falando não apenas sobre defesa aérea, mas também sobre como a Ucrânia pode usar sistemas para realizar ataques de longo alcance para autodefesa. O que chamamos de fogo de longo alcance. Quando vemos tanques alemães não apenas na Ucrânia, mas em Kursk, era equipamento alemão, em solo russo, até mesmo naquela parte que a Alemanha não questiona como sendo russa. Isso, claro, é uma outra história. E o que são os Taurus? É impossível usar os Taurus sem oficiais alemães.
Somente oficiais alemães poderão operar os Taurus. O que isso significa? Que os militares da Bundeswehr vão atacar o território russo com armas alemãs. E o que é isso? Se não envolver a República Federal em um conflito armado direto com a Federação Russa? A Alemanha é atualmente o único país que está ativamente se preparando para financiar essas entregas. Por que ela faz isso? Francamente falando, será que todo mundo lá já enlouqueceu de vez? A questão é que eu acho que, assim que a Alemanha perceber que vai ter que arcar com todos os custos praticamente sozinha, vão começar a surgir problemas por lá. Porque sim, a Alemanha também é uma das maiores economias do mundo. A Alemanha é o motor econômico da Europa. Mas esse motor não é capaz de suportar sozinho um peso financeiro tão grande. Eles vão quebrar.